Bom, gente, a gente estava conversando quando o semestre foi interrompido sobre o problema da origem do nada, que Sartre levanta, lembremos, por conta da definição inicial dele do ser, do mundo, do ser dos fenômenos, como sendo o ser em si, um ser plenamente positivo, opaco, que não estabelece relação com nada mais. Então, desta definição, o Sartre vai partir para uma análise do que ele chama de condutas concretas, como a interrogação, a dúvida, a destruição, o aniquilamento, para tentar compreender como esse tipo de conduta é possível diante da prévia definição que ele deu do ser como sendo em si. E aí, a gente terminou basicamente falando disso. O que ele nos apresenta é que apenas um outro tipo, um outro modo de ser, diferente do em si, é possível, ou apenas existindo um outro tipo, um outro modo de ser, que é possível nós pensarmos em algo como essas condutas negativas. E a existência deste outro tipo de ser, ou deste outro modo de ser, para usar um termo mais preciso, é justamente a existência da realidade humana. É porque a realidade humana aparece no mundo que as condutas negativas, ou que o nada, pode surgir na realidade. O que acontece, e aqui começa a particularidade da reflexão sartriana, é que o Sartre vai fazer uma articulação profunda, íntima, entre este poder de trazer o nada ao mundo, né, esse poder nadificador, como até a gente comentou em sala de aula, com um conceito célebre, clássico, né, como objeto da filosofia, que é a liberdade. Então, o que vai aparecer na sequência do texto é a relação entre o poder nadificador da consciência, do ser para si, e a ideia de liberdade. O que acontece é que, para Sartre, ao contrário do que acontece em outros autores, e ele cita na altura da página 64, 67, ele cita Descartes, os estoicos. O que acontece é que para Sartre a liberdade ela não é um atributo que nós possamos acrescentar a um sujeito. Não é um predicado que comporia, por assim dizer, uma espécie de essência humana, né, como acontece em outras teorias, em outros pensamentos, que nós poderíamos falar de uma série de predicados que definiriam aquilo que é o ser humano em oposição àquilo que é, por exemplo, um animal, uma planta ou outra coisa qualquer. Para Sartre, a liberdade não se encaixa nessa lógica, porque a liberdade ela não é atributo, ela não é predicado humano, mas ela é o próprio modo de ser da realidade humana. Daí ele dizer, lá na página 65 do Ser o Nada, que não existe diferença entre o ser humano, o ser do homem e o seu ser livre. Que, na verdade, aquilo que nós poderíamos chamar de essência, quer dizer, alguma coisa que nos define, e essa essência, vale dizer, ela é uma essência sempre individualizada, não é uma essência humana no sentido genérico do termo, mas essa essência ela se encontra fundamentada, por assim dizer, se é que é possível falar em fundamento, na nossa liberdade. Ou como ele emprega a expressão aqui, ela se encontra suspensa na nossa liberdade. O que significa dizer, em outros termos, que não é possível, na filosofia sartriana, nós falarmos de uma essência, ou que, por exemplo, a liberdade é a essência humana,
tomando essência ao modo como a filosofia classicamente toma esse termo, quer dizer, como alguma propriedade ou algum conjunto de propriedades que nos definiriam. Trata-se de um modo de ser. Há um modo de ser em si e há um modo de ser próprio à realidade humana, que é o modo de ser livre. Livre significa aquele ser cuja essência ela é construída, por assim dizer, a posteriori, cuja essência jamais pode ser tomada como um dado, como algo fixo, definitivo, que nos definiria de modo peremptório e eterno, né? Que é a forma como Sartre enxerga as discussões sobre a essência humana na tradição filosófica. Então, este cenário, ele já nos antecipa aquilo que é o mais característico do pensamento sartriano, que vai marcar toda a reflexão dele até o fim da vida, que é essa radicalidade na defesa da liberdade individual, da liberdade humana. Não da liberdade no sentido político ou moral, que isso são questões que virão depois, mas que o próprio modo de ser da realidade humana é o ser livre. Ora, o que acontece? Se a nossa essência, entre aspas, ou seja, se aquilo que nós somos está fundamentado na nossa liberdade de construir aquilo que nós somos, ou seja, nós não somos nada antes de nos fazermos, antes de agir no mundo, isso significa que não existem justificativas ou instâncias legitimadoras do nosso agir no mundo, do modo como nós concretamente existimos essa liberdade. Geralmente, quando nós decidimos por alguma coisa, fazemos uma escolha, uma opção, nós temos em mente, ou procuramos, valores ou alguma coisa que possa justificar, que possa dar um motivo, né, e eventualmente até uma desculpa para que nós tenhamos agido ou ajamos deste ou daquele modo. Por exemplo, o mais notório é a moral. Todos nós temos uma série de valores morais a partir dos quais nós orientamos as nossas ações. Eventualmente podemos até nos contradizer, mas de qualquer forma nós buscamos na moral uma legitimação para os nossos atos. Pode ser uma legitimação econômica, política, estética, o que quer que seja. O ponto que Sartre quer chamar a atenção é que não importa qual instância justificadora ou legitimadora que nós procuremos, a religião é uma outra fartamente utilizada, a decisão última, inclusive de qual instância será priorizada para tentarmos justificar a nossa ação naquele momento, a escolha dessa instância é uma decisão nossa. Então, nesse poder que nós temos, se encontra precisamente aquilo que ele define aqui como liberdade. É como este modo de ser livre, né, próprio ao humano, que as coisas não têm, que os animais, as plantas não têm. Ocorre que essa definição ontológica, ou seja, no plano do ser da realidade humana, ela
tem implicações práticas, existenciais, que não são nada desprezíveis. Por quê? Do ponto de vista ontológico, nós somos sempre responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Então, na verdade, aquilo que nós usamos como instâncias que legitimariam, que poderiam legitimar ou justificar nossas atitudes, elas se tornam essas instâncias por uma decisão nossa. Então, não tem como a gente escapar desse ponto nessa perspectiva, da responsabilidade pelo que nós fazemos. Ora, diz o Sartre, a realidade humana, no entanto, justamente por nunca conseguir essa plena justificativa, o que ele vai chamar de uma coincidência consigo mesmo, né, de construir uma essência a partir do qual todos os nossos atos encontrassem respostas legitimadoras, justificadoras. A realidade humana, ela, quando se depara com essa responsabilidade, ela se angustia. Porque na prática, né, no plano prático existencial, o que nós queremos, o que nós desejamos, é que nossas escolhas se justifiquem, se legitimem, que os caminhos que nossas escolhas abrem, que eles sejam previsíveis, e, portanto, que aquilo que eu faço hoje, esperando um determinado resultado, que este resultado efetivamente possa acontecer. Só que, diz o Sartre, se a gente para pensar, a gente vai ver que está tudo em aberto, está tudo suspenso no ar, ou suspenso na liberdade. Então, dirá o Sartre, isso lá na página 84, né, que o entendimento reflexivo que nós temos sobre esta liberdade e, por consequência, sobre essa responsabilidade radical, que é o nosso modo de ser, traz um sentimento concreto, que é a angústia. A angústia é a apreensão da nossa liberdade. Eu me angustio quando eu me deparo com o fato de que eu sou livre para decidir deste ou daquele modo, para escolher este ou aquele valor como sendo um guia moral para a minha ação. Quando eu decido por esta ou aquela orientação política, quando eu decido por este ou aquele curso na faculdade, quando eu decido ficar ou não em quarentena, para usar uma discussão que está aí para a gente, infelizmente. Essa responsabilidade que nós temos por estar sempre tendo de decidir a nossa vida e porque nós somos este movimento constante de construção da nossa vida, o Sartre chama de angústia. Então ele dá, ali ainda no item 5, dois exemplos, né, de angústia diante do passado, quando, por exemplo, uma pessoa viciada em jogos consegue deixar o vício, mas em um determinado momento se depara com uma mesa e percebe que aquela sua condição de ex-viciado, na verdade, ela é uma decisão renovada a cada instante e que naquele momento preciso ela pode simplesmente decidir de outra forma, ou seja, voltar a jogar. Não há nada que aprenda a este passado. Do mesmo modo, o exemplo de alguém que está à beira do precipício, sente vertigem, e a vertigem ali indica que a única coisa que segura a pessoa para se jogar ou não, por assim dizer, é a própria liberdade da pessoa. Então, nós não estamos presos nem a um passado que nos determinaria e, portanto, justificaria todas as nossas ações ou nos daria uma salvaguarda para a nossa ação presente, e nem temos diante de nós como prever ou saber o que acontecerá no futuro, quais serão os desdobramentos do que nós vamos fazer, ou quando
no presente a gente percebe que coisas acontecerão ou deixarão de acontecer por decisão nossa. Este sentimento, né, que vem junto com essa responsabilidade é a angústia, que é digamos, a contrapartida da nossa liberdade, da liberdade radical que o Sartre nos propõe. Mas, ainda no plano concreto, existencial, ninguém suportaria viver a todo instante angustiado diante dessa liberdade. Quer dizer, Sartre aponta para a gente que todos nós buscamos a todo momento, talvez durante toda a vida, certos pontos de apoio, certas instâncias que permitam, nos deem explicação e de alguma forma justifiquem ou legitimem aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Nós procuramos de algum modo encontrar uma essência, ou seja, alguma coisa fixa que, definindo o nosso ser, pudesse conduzir também as nossas condutas ou as nossas omissões, tirando de nós um pouco ou toda a responsabilidade pelo que nós fazemos. É aquela coisa, eu fiz isso porque eu acredito em tal coisa, ou porque fui mandado, ou porque tenho fé, ou enfim, qualquer outra motivação. Sartre vai dar o nome a essa procura, ou essa possibilidade que nós temos de tentar camuflar o nosso modo de ser, que é o nosso modo de ser livre, em favor do modo de ser das coisas, ou seja, de um modo de ser em que há uma essência dada e que a qual nós apenas respondemos e reafirmamos. Sartre vai chamar isso de má-fé. Como é um tema bem importante, uma consequência bem importante, acho que e bem interessante de se refletir, eu vou tratar da má-fé num momento posterior, de repente em outro vídeo, ou se a gente voltar à aula num período curto, mas de qualquer forma eu peço que vocês se atentem, no primeiro momento, a esta relação, esta imbricação entre liberdade como modo de ser da realidade humana e a angústia que este modo de ser proporciona, para depois a gente tratar dessa espécie de desculpa ou de autoenganação que nós fazemos constantemente para tentar nos livrar precisamente dessa angústia, essa possibilidade a qual o Sartre denomina má-fé. Então, num outro vídeo eu trato mais, ou numa outra oportunidade eu trato dela mais especificamente. E aí me deem um retorno sobre dúvidas, sobre, enfim, o que vocês estão achando do texto. De repente, num próximo vídeo eu posso também responder antes de passar adiante. E lembrando, né, que não há cobrança, não é aula, o semestre está suspenso, então é só uma tentativa mesmo de ajudá-los, inclusive podem sugerir alguma coisa para melhorar, ok? Então é isso, gente, até mais.